Meus amados, que alegria mais uma vez poder estar na casa de Deus para aprender mais da sua palavra. E esta quinta-feira é uma quinta-feira muito especial, porque nós estamos encerrando hoje esta série que iniciamos há 9 quinta-feiras atrás, né? Como passou ligeiro, né? Passa rápido demais o tempo, meus amados. E o que nós conseguimos aprender, acima de tudo, é que nós não devemos desperdiçar oportunidades que Deus nos dá, né? Quando nós começamos esta caminhada lá atrás, parecia que ia demorar tanto tempo, né? 10 encontros, 10 sermões, mas já estamos no último. Hoje já é o último e mais uma vez o Senhor tem uma palavra para compartilhar aos nossos corações a respeito, meus amados, dessa caminhada que tem como título essa série, Aprendendo a Viver como Jesus. Acredito que o objetivo de todo cristão, de todo crente, é ser parecido com Jesus. Assim como o apóstolo Paulo, ele orientou, né? Sei de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Este é o objetivo de cada um de nós, como cristãos, durante a nossa trajetória aqui na face da terra, é se tornar cada vez mais parecido com o nosso Mestre. Este é, meus amados, o propósito principal do discipulado. O discipulado ele tem um propósito de nos tornar parecido com o Mestre. É por isso que, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós passamos por um período de discipulado que dura geralmente 3 meses. E às vezes nós se esquecemos que aquilo é apenas para nos dar alguns embasamentos iniciais, porque o caminho do discipulado, esse processo de discipulado, ele dura a vida toda, ele dura a vida inteira. Nós só atingiremos ou só chegaremos à estatura de varão perfeito quando nós recebermos um corpo glorificado. Então, enquanto isso não acontecer, enquanto Cristo não nos chamar para junto dele, ou enquanto a trombeta não soar, nós estaremos continuamente nesse processo de aprender, de se discipular, de se aprofundar mais na palavra do Senhor. Por isso, esta série, meus amados, ela é apenas um embasamento para nos dar estrutura, para nos ajudar e nos auxiliar neste processo de caminhada. O fruto do Espírito, ele é a marca evidente de alguém que está, acima de tudo, cheio da presença do Espírito Santo, mas também alguém que está se assemelhando a Jesus Cristo. E o propósito desses sermões foi exatamente dar estrutura, embasamento para a igreja, para que nós pudéssemos colocar em prática, meus amados, tudo aquilo que o Senhor requer de mim e de você a respeito dos aspectos do fruto do Espírito Santo. E na noite de hoje, nós vamos adentrar e estudar a respeito do último aspecto do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Quando nós recebemos ou quando nós lemos aquela lista dos aspectos do fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, onde o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai elencar todos aqueles aspectos. Nós chegamos aqui, meus amados, no último aspecto, que é o domínio próprio, tá certo? E acima do que nós vamos tratar hoje, que é o aspecto do fruto do Espírito chamado domínio próprio, nós temos dado para cada um desses sermões, meus amados, um título para essas mensagens. E não poderia ser diferente hoje. E o título da mensagem de hoje, meus amados, é o poder transformador do domínio próprio, vivendo em alinhamento com a graça de Deus. E aí eu gostaria, nesta oportunidade, de convidar a igreja para que nós possamos fazer novamente a leitura que foi feita na abertura do culto, na epístola do apóstolo Paulo, que ele escreveu ao seu companheiro, ao seu servo Tito, no capítulo de número 2. Nós vamos ler aqui, meus amados, apenas os versículos 11, 12 e 13. A leitura inicial foi feita até o 15, mas para que nós possamos ganhar tempo, vamos fazer essa leitura até ao versículo número 13. Então, Tito, capítulo 2, versos 11, 12 e 13,
eu vou fazer essa leitura aqui na Nova Versão Internacional, na NVI. Portanto, se você não tem esta versão e quer acompanhar a leitura conforme a que eu vou utilizar aqui nesta noite, acompanhe aqui no telão da igreja. Epístola de Paulo ao seu companheiro, aquele que ele chamou de verdadeiro filho na fé, Tito, capítulo 2, versos 11, 12 e 13, que diz assim a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, e esta graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade, a renunciar às paixões mundanas e, sobretudo, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Verso 13. Tudo isso enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Meus queridos, o aspecto do fruto do Espírito que nós vamos aprender na noite de hoje, o domínio próprio, diferentemente dos aspectos do fruto do Espírito que nós vimos até quinta-feira passada, ou seja, os 8 aspectos do fruto do Espírito que nós vimos anteriormente, todos eles nós poderíamos fazer um paralelo com o próprio Deus, com o próprio caráter do nosso Deus, de Jesus Cristo e da pessoa também do Espírito Santo. Quando nós vimos o aspecto do fruto do Espírito, o primeiro, o amor, isto está muito ligado com o caráter, com o atributo do nosso Deus. Quando nós estudamos sobre a fidelidade, sobre a paciência, sobre a amabilidade e todos os outros aspectos do fruto do Espírito, todos eles nós poderíamos, e nós fizemos um paralelo com o caráter do próprio Deus. Mas quando nós chegamos neste último aspecto do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, é impossível fazer este paralelo com o nosso Deus. Por quê, pastor? Porque este último aspecto do fruto do Espírito, chamado domínio próprio, ele só diz respeito, ou ele só cabe a nós seres humanos. Porque Deus não existe pecado nele. O domínio próprio, ele acima de tudo fala a respeito de nós dominarmos as nossas paixões, as nossas concupiscências, os nossos desejos, e não tem como fazer esse paralelo, meus queridos, com o nosso Deus, porque Ele é santo e não há nenhum aspecto de pecado na sua pessoa, no seu caráter e na sua divindade. Então, a primeira coisa que nós devemos e precisamos pontuar a respeito desse último aspecto do fruto do Espírito, chamado domínio próprio, é que não há paralelo com o nosso Deus. Este aspecto do fruto do Espírito, ele diz respeito somente a mim e a você como ser humano e ainda enquanto nós estivermos vivendo aqui na face da terra. E de todas as leituras que nós poderíamos utilizar aqui para embasar a mensagem, a ministração de hoje, para falar a respeito de domínio próprio, eu achei muito interessante esta mensagem, esta escritura do apóstolo Paulo escrevendo a Tito, porque ela casa muito bem, meus amados, a respeito deste aspecto que nós queremos aprofundar nesta noite. O domínio próprio, ele vai falar acima de tudo a respeito da nossa capacidade de dominar os nossos impulsos, os nossos anseios, as nossas vontades e, sobretudo, as nossas concupiscências que diz respeito ao pecado. E quando o apóstolo Paulo escreve ao seu companheiro, ao seu filho na fé, chamado Tito, esta carta ela teve um propósito de orientar, meus amados, este jovem pastor no seu pastoreio, onde ele tomava de conta, meus amados, de uma congregação, mas não de uma congregação, mas se a gente pudesse trazer para os nossos dias, de um campo ministerial ali na cidade de Creta. A ilha de Creta, meus amados, ela é, na verdade, uma das maiores ilhas da Grécia, uma das mais populosas, e também era na época do pastor Tito. Então, quando o apóstolo Paulo escreve a Tito, é exatamente para orientar a ele a respeito do que ele deveria fazer, da postura que ele deveria ter naquela cidade.
Creta, meus amados, ela era muito famosa pela sua população, como o próprio apóstolo Paulo ele vai citar na sua carta a Tito, no capítulo 1, versículo 2, quando ele diz que aquele povo que morava ali em Creta era um povo que sempre mentia. Ele vai fazer a comparação, ele vai dizer assim, ó, são feras malignas, são pessoas glutões, são pessoas preguiçosas. Então, esta era a característica daquele pessoal. A reputação dos cretenses, meus amados, era de pessoas desregradas, dominadas pelos seus impulsos e que valorizavam, acima de tudo, o prazer imediato. Então, era esta cultura que o pastor Tito estava inserido ali na cidade ou na ilha de Creta. O Tito, meus amados, ele era um pastor que era responsável por várias congregações. É tanto que o próprio apóstolo Paulo ele vai aconselhar a ele que separasse presbíteros para tomar de conta daquelas congregações. Ele vai dar as recomendações de como que deveria ser o caráter, o perfil desses presbíteros. É o apóstolo Paulo escrevendo a Tito que vai dar essas recomendações. Marido de uma só esposa, não dado ao vinho, que domine bem a sua casa. Ou seja, todas aquelas orientações que o apóstolo Paulo dá a Tito, era para que ele pudesse selecionar, dentre as congregações que Tito era responsável, homens de Deus, com reputação ilibada, para cuidar daquelas congregações, em meio àquela cidade, em meio àquela ilha de Creta. A cultura de Creta, meus amados, ela estava profundamente enraizada na mitologia, no hedonismo, uma população que adorava vários deuses pagãos, cuja história muitas das vezes glorificava comportamentos imorais. Para que você talvez não consiga entender ou não saiba o que eu estou falando, esse deus Edom, meus amados, na mitologia grega, era um deus que enfatizava ou que propagava uma mensagem do prazer imediato. É tanto que nos cultos ou nos rituais que eram prestados a este Deus, acontecia orgias imorais naquelas situações, porque era exatamente esta cultura que este homem, este pastor estava inserido. Imagine só, é exatamente neste contexto que o apóstolo Paulo vai enviar esta carta. Portanto, ser manso e exercer domínio próprio naquela situação não eram virtudes admiradas pelaquela população. Na verdade, essas qualidades eram vistas muitas das vezes como fraquezas, em uma cultura que exaltava a força bruta, como nós falamos na quinta-feira passada, onde o ambiente, o lema era fazer o que der vontade de fazer. Agora me diga uma coisa, meus amados, esta carta que o apóstolo Paulo escreve a Tito, há quase 2000 anos atrás, para que orientasse a Tito em uma cultura, em uma população em que o lema era o prazer imediato, onde as pessoas eram ensinadas desde a sua criancice que tinha que realmente viver a vida, fazer tudo o que desse vontade de fazer, que tinha realmente que satisfazer os seus desejos. Era esta cultura que Tito estava imerso. Era esta cultura que a igreja de Jesus, aonde o pastor Tito pastoreava, estava imerso. E é exatamente para esta população que o apóstolo Paulo está escrevendo para Tito, dizendo: Tito, eu estou te escrevendo isso porque você precisa colocar em prática todas essas virtudes, sobretudo o domínio próprio, porque a população que você está inserido é uma população que prega e que defende o prazer imediato, viver satisfazendo tudo o que der vontade de fazer. E não é isso que a mensagem de Cristo, que a mensagem do Evangelho tem para trazer para as nossas vidas. Portanto, meus amados, o aspecto do fruto do Espírito chamado domínio próprio, acima de tudo, ele vem para nos ensinar, nos moldar e para nos dar, meus amados, freio para como comportássemos diante dessa sociedade onde você, em qualquer lugar, que liga o celular, que liga a televisão, que liga a internet, liga o notebook, o que você pegar, você será bombardeado por conteúdos que te incentivem a satisfazer os seus desejos, que te incentive a satisfazer aquilo que você tem vontade, a tua carne muitas das vezes tem vontade de fazer. E aí vem o apóstolo Paulo com outra mensagem dizendo: olha, não é por aí, não é satisfazendo os teus desejos, não é satisfazendo ou fazendo aquilo que você tem vontade de fazer que você será feliz. A felicidade não está em satisfazer os seus desejos, a verdadeira alegria não está em você ter o seu prazer imediato,
imediato, ou ter o seu prazer correspondido, mas a verdadeira alegria está em permanecer na presença de Jesus Cristo, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai enfatizar a necessidade de ensinar o domínio próprio, mostrando que esta virtude não é apenas desejável, mas essencial para uma vida santa e agradável na presença do Senhor. Meus amados, não tem como sermos verdadeiros homens e mulheres de Deus se nós não tivermos exercendo diariamente o domínio próprio sobre as nossas vidas. E é isso que nós vamos aprender nesta noite. Domínio próprio, meus amados, fala acima de tudo da necessidade ou da capacidade de não satisfazer os nossos desejos, de não satisfazer a nossa carne, e isso só é possível, meus amados, se nós estivermos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Você até pode dominar a sua carne por um breve momento de tempo com a sua própria força, se autodisciplinando, se autorregrando. Você até consegue se autodisciplinar por um breve momento de tempo. Você até consegue dizer não para algumas situações, você até consegue, mas manter esta pegada, esta caminhada no longo prazo, durante toda a vida, uma vida de santidade, renunciando ao pecado, renunciando aos desejos, renunciando às concupiscências da carne, isto só é possível se eu e você estivermos com a nossa vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus. É impossível manter uma vida de santidade no longo prazo. Quando eu falo longo prazo, é a vida inteira, se nós não estivermos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, meus amados, hoje nós vamos aprender como o domínio próprio, quando ele é cultivado pelo Espírito Santo, ele nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus e, acima de tudo, está alinhado com o propósito da graça que o Senhor disponibilizou sobre as nossas vidas. Meus amados, este último aspecto do fruto do Espírito, ele é essencial, porque sem ele, todos os demais vão por água abaixo. Se você não tiver domínio próprio que vem através da força do Espírito Santo, você não consegue se manter de pé com uma vida santa e piedosa na presença do Senhor por muito tempo. Você conhece pessoas que vivem uma oscilação espiritual? Você conhece pessoas que uma hora está muito bem com Jesus, uma hora está louvando, uma hora está pregando, uma hora está uma bênção na presença de Deus, profetizando, falando em línguas estranhas, mas quando der fé, outra hora você já vê essa pessoa de novo voltando às velhas práticas, de novo em meio ao pecado, de novo vivendo aquela mesma vida que ele vivia antes. Aí de repente ele volta novamente, de repente está lá em cima, um ciclo de pico novamente, depois cai e vive uma vida oscilante. Sabe por que isso acontece, meus amados? Falta de domínio próprio na sua vida, que não é capacitado pela sua própria força. Não é porque você tem vontade, não é porque você tem força para fazer isso, mas só consegue isso, meus amados, quem tem uma vida dominada pelo Espírito Santo durante toda a sua trajetória aqui na face da terra. Só o Espírito Santo é capaz de nos dar domínio próprio para dizer não para o pecado, para dizer não para as tentações, para dizer não para aquilo que Satanás coloca como proposta diante de nós. Somente o Espírito Santo, meus amados, nos capacita de dizer isso todos os dias. Porque você, com a tua força de ser humano, você pode dizer um não uma vez, 2, 3, 4, até 10. Mas, meus amados, 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20 anos, uma vida inteira de santidade na presença do Senhor, com uma vida santa, justa e reta, só é possível se nós estivermos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Para começarmos a mensagem de hoje, meus amados, a primeira coisa que nós devemos entender e precisamos é que o domínio próprio ele é fruto da graça que Deus derramou sobre as nossas vidas. Na epístola que nós lemos, em Tito capítulo 1,
capítulo 2, no verso 11 e 13, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele vai destacar que a graça de Deus, ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E esta graça que se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ela nos ensina a renunciar às impiedades e às paixões mundanas, para que possamos viver uma vida sensata, justa e santa. Ou seja, meus queridos, o domínio próprio é uma expressão desta vida que o próprio Deus derramou sobre nós. Portanto, se um dia você foi salvo, lavado pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, quando você aceitou a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, o Espírito Santo, ele entrou dentro de você e regenerou a tua consciência, a tua mente, e é por causa desse Espírito Santo que hoje você não consegue mais viver praticando aquelas mesmas práticas que você tinha antes de aceitar a Cristo como Salvador. Aquelas práticas que antes para você era comum, que você chegava, enchia a cara no bar e não tinha problema nenhum, que você chegava, ficava com a quantidade de mulheres que você quisesse e não tinha problema nenhum. Mas quando Cristo Jesus te salvou, lavou o teu corpo com o sangue dele, ele regenerou a tua mente com o Espírito Santo, e hoje você já não consegue mais estar praticando aquelas mesmas práticas, porque isso é resultado desta graça salvadora de Jesus Cristo que foi derramada sobre as nossas vidas. Não é algo, meus amados, que surge de maneira natural, é um aspecto do fruto do Espírito exatamente chamado domínio próprio. É por causa do domínio próprio, meus amados, que muitas das vezes o mundo não entende, que muitas das vezes as pessoas olham lá fora e olham para dentro daqui da igreja, olham para mim e para você, e muitas das vezes nos julga: fulano de tal aceitou Jesus agora, só quer ser santo. Fulano de tal aceitou Jesus, olha só, fazia, pintava e bordava, fala tudo e agora virou um santo porque entrou na igreja. Meu amado, não é porque nós viramos santo quando entramos na igreja, mas é porque o sangue de Cristo, ele nos purificou de todo o pecado, regenerou a nossa consciência, e hoje nós não conseguimos mais viver na mesma prática que vivíamos antes, quando nós estávamos imersos nos nossos pecados. É só o Espírito Santo que faz isso. Isso não é capaz de acontecer de maneira natural. Como eu falei, o ser humano, ele consegue ser disciplinado por um determinado tempo, mas chega um momento que ele vai cair, ele vai sucumbir diante das pressões, das paixões, das tentações, mas é somente quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, que nós conseguimos dizer não e renunciar a todo o pecado e toda a proposta de Satanás contra as nossas vidas, não uma vez, não duas, mas durante toda a nossa trajetória de fé na face da terra, mas não porque nós somos fortes, mas porque nós contamos com a graça do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, que nos ajuda a todo dia a dizer não para o pecado e renunciar a todas as propostas que Satanás tem colocado sobre e de frente de nós. Na cultura, meus queridos, ali de Creta, onde a impiedade, as paixões, elas eram exaltadas, elas eram glorificadas, o chamado ao domínio próprio, meus amados, era um desafio radical. É por isso que quando nós entendemos a leitura por essa perspectiva, nós conseguimos imaginar o desafio que Tito teve na sua época, de receber aquela epístola do apóstolo Paulo e tentar colocar aquilo em prática em meio àquela região que ele vivia. Mas sabe de uma coisa, meus amados? Isto não é diferente dos nossos dias. Aquela epístola, essa epístola que foi escrita há quase 2000 anos atrás, ela é real e ela é necessária para os nossos dias. Sabe por quê? Porque aquela mesma cultura de imoralidade, de perversão, de todo tipo de concupiscência, é a mesma cultura que habita nos dias de hoje, e talvez até muito mais forte. Porque se antes, para você ter um acesso a qualquer conteúdo dito como imoral, você precisava muitas das vezes até uma banca de revista, hoje está acessível a um clique de celular, está acessível a um clique de computador. Hoje esta mensagem, ela é muito mais real e necessária que talvez fosse há 2000 anos atrás. Por isso nós temos que se apropriar, meus queridos, da presença, estar cheio todos os dias da presença do Espírito Santo, porque
todos os dias você será atacado e bombardeado por concupiscências, paixões e desejos pecaminosos. E se você não tiver domínio próprio, você cairá e sucumbirá diante das propostas que Satanás tem colocado diante de você. E nós vamos já entrar, meus amados, a respeito das consequências que a falta de domínio próprio traz para a vida do cristão, principalmente. Para cultivar domínio próprio, meus amados, nós temos e devemos de que estar consciente que somente a presença constante de Deus e depender do Espírito Santo para resistir às tentações sobre as nossas vidas, somente através disso, nós conseguiríamos colocar em prática o domínio e exercer o domínio próprio. A segunda coisa, meus amados, a primeira coisa foi entender que o domínio próprio, ele é fruto da graça de Deus. Mas, em segundo lugar, eu quero trazer aqui um exemplo de domínio próprio na tentação. José, um exemplo de domínio próprio na tentação. José do Egito, meus amados, é um dos maiores exemplos bíblicos de domínio próprio. Se você abrir a sua Bíblia Sagrada, no capítulo 39 de Gênesis, você vai ver a história deste jovem, desse moço, que sofreu tudo aquilo que ele sofreu, foi vendido pelos seus irmãos, e quando parecia que a sua vida estava começando a dar uma reviravolta, ele foi comprado por um homem chamado Potifar, um general da casa de Faraó, e ele tinha sobre os seus cuidados toda a casa. O texto vai dizer que Potifar não tinha preocupação com nada, porque ele confiava naquele moço chamado José. Mas de repente, meus amados, este jovem, ele de repente está diante de uma situação que ele tem que colocar em prática este aspecto do fruto do Espírito chamado domínio próprio. Mas sabe de uma coisa? É que muitas das vezes colocar em prática esse aspecto do domínio próprio, meus amados, às vezes traz consequências desagradáveis, porque José, ele escolheu o caminho da integridade, mesmo sabendo que aquilo poderia custar-lhe a liberdade. José preferiu ser preso injustamente a comprometer a sua fidelidade a Deus. E quantas das vezes nós não estamos diante disso, meus amados, no nosso trabalho, que muitas das vezes é colocado propostas sutis diante de nós, muitas das vezes para ganhar mais dinheiro, para galgar uma posição maior, mas para que isso aconteça, muitas das vezes nós temos que ferir a nossa fidelidade a Deus, muitas das vezes nós temos que ferir alguém, muitas das vezes nós temos que usar de subterfúgio que não agrada ao Senhor, e muitas das vezes para que nós possamos ganhar mais, galgar alguma posição, nós abrimos mão e concedemos. E o Espírito Santo está nos ensinando hoje aqui que, independente da proposta, que por mais que nós possamos até ter prejuízo, nós temos que manter a nossa fidelidade a Deus acima de tudo, porque um dia o Senhor honrará esta fidelidade que nós temos para com Ele. A falta de domínio próprio, meus amados, ela não diz respeito somente a dizer não para o pecado, mas também a dizer não para propostas indecentes, que muitas das vezes até vai nos beneficiar. E isso é tão real, meus amados, nesse período de política que nós estamos vivendo, em que todo tipo de proposta surge, todo tipo de sedução acontece em troca de voto, em troca de apoio, em troca de tudo. Muitos cristãos se vendem exatamente por faltar domínio próprio, meus amados. Por isso que essa mensagem, ela é tão real como era há 2000 anos atrás. A história de José nos ensina que, acima de tudo, o domínio próprio requer uma firme decisão de colocar a vontade de Deus acima dos desejos momentâneos. As propostas que Satanás muitas das vezes coloca diante de nós são propostas para satisfazer um desejo que ele passa em fração de segundo, às vezes em minutos. São propostas que muitas vezes Satanás coloca diante de nós que vai durar segundos, minutos, mas que terão consequências para toda uma vida. Por causa dessa decisão que José teve no seu coração, Deus o honrou e o elevou a uma posição de grande autoridade no Egito, exatamente porque Deus honra a nossa fidelidade para com Ele. Toda vida que nós estivermos diante de tentações, meus amados, nós temos que lembrar que sempre estará
disponível para mim e para você a força que o Espírito Santo é capaz de nos conceder, para nos dominar e dizer não para as propostas que Satanás muitas das vezes coloca diante de nós, e sabendo que a nossa fidelidade a Deus sempre trará recompensa, seja nesse mundo presente, ou seja na eternidade. Pastor, mas eu só me dou mal, tenho uma proposta boa, bacana. Se for ferir a sua fidelidade para com Deus, abra mão, porque é muito melhor você perder nesta vida e ganhar lá na eternidade. Hoje à tarde, meus queridos, nós estávamos numa celebração fúnebre de uma irmã muito querida ali na congregação de Mudubim. E a mensagem que nós trouxemos ali na tarde, juntamente com os irmãos daquela igreja e familiares também, foi o exemplo, meus amados, daquela irmã de uma fé perseverante. Uma mulher que foi íntegra durante toda a sua trajetória, independente do que acontecesse, já na sua velhice, fazia questão de estar na casa de Deus, e a palavra foi exatamente isso: permanecer com uma fé perseverante. Somente através disso, meus amados, nós poderemos dizer aquilo que o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Quantas pessoas que nós conhecemos que começou bem, começou uma bênção, pregadores, pastores, cantores, que começaram com fogo, tocando, meus queridos, avivamento por todo o Brasil, mas lá na frente não vigiou, abriu mão, não deu conta do domínio próprio, caiu e nunca mais se levantaram, exatamente porque faltou o domínio próprio. Terceiro ponto aqui, meus queridos, eu quero adentrar a respeito das consequências da falta de domínio próprio. E não teria um exemplo melhor para que nós pudéssemos exemplificar isso do que a vida do rei Davi. De maneira contrastando aqui com José, que é a história que nós vimos no ponto anterior, nós temos o exemplo de Davi que falhou profundamente em exercer o domínio próprio, meus amados. Se você ler a história de Davi, em 2 Samuel capítulo 11, quando ele não exerceu o domínio próprio ao ceder à tentação com Batseba, nós vamos perceber que a sua falta de controle levou uma série de pecados, incluindo adultério, assassinato, e não somente isso, aquela série de pecados trouxe consequências devastadoras para a sua vida pessoal, familiar e para todo o seu reino. Ou seja, toda vida que você abre mão de exercer domínio próprio, não é somente uma consequência pessoal que vem sobre a sua vida, não é somente algo inerente a você, a um pecado individual. Talvez a sua falta de domínio próprio poderá e quase sempre trará consequências para a sua vida pessoal, para a sua vida particular, para a sua família, para a sua casa, para o seu ministério, para tudo aquilo que envolve você. Porque quando Jesus Cristo fala lá em João capítulo 10, versículo 10, dizendo: Satanás veio senão para roubar, matar e destruir, ele não estava brincando. Quando ele vem para destruir, ele faz questão de destruir a tua reputação, destruir o teu ministério, destruir a tua vida espiritual, familiar. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, se você tem falhado em exercer domínio próprio hoje, peça a graça ao Espírito Santo, para que Deus te dê graça, para que você possa exercer domínio próprio todos os dias na tua vida, para que Satanás não venha envergonhar você, a sua casa e talvez até mesmo o teu ministério. A história de Davi, meus amados, ela nos alerta sobre estes perigos de negligenciar o domínio próprio. Embora, é bem verdade, ele tenha sido perdoado por Deus, as consequências dos seus atos foram irreversíveis, afetando a sua família, a sua vida e o seu reinado. Pastor, mas Deus perdoa? Perdoa. Pastor, eu caí em tentação, adulterei, perdoa, mas as consequências são inevitáveis e muitas das vezes irreversíveis. Deus perdoa o pecado, mas não livra das consequências. Ou seja, toda vida que você falha em exercer domínio próprio, você tem que estar preparado para prestar conta não somente com Deus, mas com as consequências que sobrevirá sobre a sua vida, acarretada pelo pecado que você cometeu. Devemos reconhecer, meus amados, que existem áreas ou pontos fracos em nossas vidas. E aqui eu quero abrir um parênteses. Aquilo que
é ponto fraco na minha vida, talvez não seja na sua, e vice-versa. Existem fraquezas específicas em cada ser humano. Tem pessoas que têm uma dificuldade maior em lidar muitas das vezes com o vício de bebida. Tem outras pessoas que não faz nem questão. Tem outras pessoas que têm uma fraqueza maior com a inclinação da imoralidade sexual. Tem outras pessoas que já não são mais. Por isso você tem que se atentar para você. Qual é o ponto fraco? Qual é o ponto que, se Satanás talvez colocasse proposta, você talvez balançaria? É exatamente nesse ponto que você tem que pedir graça ao Espírito Santo, para que você possa estar fortalecido diante do Senhor. Ou seja, Satanás, ele te conhece talvez melhor do que você mesmo. Se ele sabe que você não está nem aí para a bebida alcoólica, ele não vai colocar proposta de bebida alcoólica. Mas se ele sabe que o teu ponto fraco, você não consegue ver uma irmã mais arrumada, você não consegue ver uma irmã mais cheirosa, você já começa a se balançar. É isso que Satanás vai colocar diante de você. Por isso, trabalhe as suas fraquezas diante do Senhor e peça graça a Ele para exercer domínio próprio naquilo que você é fraco. Davi, meus amados, ele era um homem justo, era um homem piedoso, ele era um homem guerreiro, ele era um homem da batalha, mas existia um ponto fraco na sua vida, que era exatamente esse lado da mulher. Era para ele estar na guerra e de repente ele estava na sua sacada, aí viu Batseba, não aguentou, mandou chamar, e todos nós conhecemos o decorrer da história. Por isso, não se coloque diante de situações, propostas ou ambientes que você sabe que não tem força para vencer aquilo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, principalmente a respeito de desejos da carne, ele não vai dizer em nenhum lugar para você resistir. Resista, meu amado, Deus está com você, o Espírito Santo é com você, resiste. Não, ele vai dizer assim, ó, fuja. Agora ele vai dizer assim, ó, resisti ao diabo na fé e ele fugirá de vós. E quanto aos desejos da carne, os desejos pecaminosos, os desejos imorais, o que é que ele diz? Fuja. Portanto, se você sabe que não tem capacidade ou sabe que é fraco, não se coloque em ambientes que você sabe que irá ser tentado, talvez irá até cair. Fuja, mas não dê lugar nem ocasião à carne, para que você não possa falhar no que diz respeito a exercer o domínio próprio. Quarto ponto, meus amados, o papel do Espírito Santo no desenvolvimento do domínio próprio nas nossas vidas. O domínio próprio, ele só pode ser alcançado através da obra do Espírito Santo. Eu já falei isso aqui no início. Isso não é obra nossa. Nós não somos capazes de exercer domínio próprio. Nós não temos força suficiente para dizer não constantemente às propostas, às concupiscências, aquilo que Satanás coloca, não dá humanamente falando. Mas se nós estivermos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, pode se levantar o que for, vai cair tudo, porque não é pela nossa força, não é porque somos fortes, mas é porque o Espírito Santo de Deus está em nós. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 13, quando ele diz assim, ó, pelo Espírito, não é pela nossa carne, não é pela nossa força. Romanos 8:13 ele diz, ó, pelo Espírito devemos mortificar as obras do corpo para viver. Ou seja, é o Espírito Santo que nos dá força e sabedoria para escolher o que é certo, mesmo quando aquilo é difícil para nós. Por isso, meus amados, não tem outra saída. A única forma de nós estarmos exercendo domínio próprio diariamente nas nossas vidas é tendo uma vida de busca constante e diária da presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. Somente quando nós estamos cheios do Espírito Santo e permitindo que Ele governe as nossas decisões e ações, somente quando isto acontece é que nós podemos e conseguimos resistir a todo tipo de proposta que Satanás coloca diante de nós. Sabe de uma coisa? Isso não é fácil, meus amados. Isso envolve entrega diária, isso envolve dependência total, isso envolve, meus amados, relacionamento com o Espírito Santo, não uma, não duas, mas diariamente. Nós, igreja, precisamos ter o hábito de estar diariamente envolvida com o Espírito Santo de Deus, através de oração, através de busca da presença de Deus, através da leitura bíblica, não importa, mas você tem que desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, porque senão você
com certeza, uma hora ou outra, vai abrir, vai conceder e vai dar vazão às propostas que Satanás tem levantado contra a sua vida, porque ele não dorme, ele não para. Você dorme, você descansa. Tem hora que você está cheio de energia, mas chega essa hora da noite, você já está abrindo a boca, está cansado, está querendo dormir, está doido para acabar a mensagem, para chegar em casa, talvez jantar, não sei, mas quer sono, amanhã tem outro dia de trabalho. Você se cansa, o teu corpo ele é perecível, mas o acusador das nossas almas, aquele que nos tenta, aquele que quer ver a nossa queda, aquele que quer nos ver caído, prostrado, derrotado, ele não cansa, ele todos os dias, a toda hora, 24 horas, está maquinando, projetando, arquitetando situações para nos derrubar, para nos destruir. Portanto, só é possível vencer este ser que não cansa, que não para, se nós estivermos cheios da presença de um outro ser que também não cansa, que também não para e que é mais forte do que aquele que vem contra mim e contra você. Portanto, meus amados, somente através da presença do Espírito Santo é que nós conseguimos vencer as propostas e as concupiscências que Satanás coloca diante de nós. E para encerrar, quando nós desenvolvemos e cultivamos o domínio próprio sobre nós, nós temos que entender que, através disso, somos capazes de gerar transformação no mundo que nós vivemos. O domínio próprio não apenas transforma a nossa vida pessoal, mas também tem um impacto poderoso ao nosso redor. Através do nosso testemunho, quando nós vivemos de maneira santa, meus amados, não, o que reflete não é o nosso brilho, não é a nossa capacidade de ser santo, irrepreensível, não é porque nós chegamos em lugares com o paletó bonito, com a gravata bem alinhada, e as pessoas olham, lá vai o santo homem de Deus, lá vai a santa mulher de Deus, o vestido lá embaixo, o cabelo sem cortar. Não é isso que diz respeito à santidade, mas quando você chega e tem a capacidade de exercer domínio próprio pela presença do Espírito Santo, o que reflete não é a tua roupa, não é a tua forma de se vestir, mas é o próprio brilho do Espírito Santo de Deus. Quando a população, quando o mundo olha para você e diz, ali vai um santo e uma santa mulher de Deus, porque isso é capaz de ser visualizado através do brilho do Espírito Santo na vida dele ou dela. Foi o que aconteceu na vida do profeta que estava passando na cidade, meus amados. Ele ia e voltava sem dizer uma palavra, e a mulher chegou para o seu esposo e somente olhando o caminhar do profeta, disse para o esposo, vamos construir uma casa aqui para ele habitar, porque ali com certeza vai um santo homem de Deus. O que denotou a santidade na vida do profeta? Foi as suas roupas? Foi a sua fala? Não, porque ele nem falou, mas foi o brilho diferente que havia na vida de alguém que busca continuamente estar cheio da presença do Senhor. O mundo que nós vivemos, meus amados, ele valoriza o prazer imediato. Onde você for, nos ambientes de trabalho, você vai ver homens casados falando de maneira natural, que traem as suas esposas, que ficam com outras mulheres. Isso é natural, isso é corriqueiro. Não existe nenhum milindre em você ver uma roda de mundanos falando que traz esposas, que marcou encontro não sei com quem, e de repente chega um cristão e diz que é marido de uma mulher só, que nunca traiu, que é fiel à sua única esposa. Isto é uma atitude radical em meio a este mundo devasso que nós vivemos. Portanto, quer dar testemunho de Cristo, exerça domínio próprio aonde você estiver. Não seja adepto às orgia, as imoralidades, aquilo que o mundo oferece, mas mantenha uma vida íntegra e de santidade aonde Deus tem te colocado, porque isto vai testemunhar do caráter de Cristo refletido através da tua vida. E para encerrarmos, meus amados, eu quero ler uma conclusão com a igreja nessa noite. Será que a gente consegue ler essa conclusão juntos? Está dando para ver aí? Amém? Vamos ler junto essa conclusão, meus amados? No 3, 1, 2, 3. O domínio próprio é o reflexo da obra de Deus em nós,
uma evidência de que fomos transformados pela sua graça. Em um mundo que valoriza o imediatismo e a gratificação dos desejos, somos chamados a viver de maneira sensata, justa e santa, capacitadas pelo Espírito Santo, que possamos viver evitando os erros de Davi e permitir que Deus transforme nossas vidas para que sejamos testemunhas vivas de seu poder transformador. Afinal, como Paulo nos lembra, é a graça de Deus que nos ensina a dizer não às paixões mundanas e a viver de maneira que agrada a Deus. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra nessa noite, meus amados? Meus queridos, que alegria poder nesta noite estar encerrando esta série de sermões a respeito do fruto do Espírito, com o título Aprendendo a Viver como Jesus. Todos esses sermões, meus amados, nós iremos preparar um livro com essas ministrações e nós iremos disponibilizar gratuitamente para a igreja, para que sempre que você tiver interesse ou precisar, rapaz, queria tanto relembrar a mensagem que o pastor pregou a respeito do aspecto do fruto do Espírito, da fidelidade, que não me recordo muito, aí você vai ter um livro na sua mão e vai poder consultar tudo aquilo que nós trouxemos aqui na mensagem, relembrar. Pastor, como é que a gente vai conseguir isso? E aí eu vou pedir aqui para a mídia colocar um QR Code. Por favor, você pegue seu celular agora aí, mire para aqui para o telão. Aqui, meus amados, nós acabamos de criar um grupo, tá, de comunicação com a igreja, e será nesse grupo que nós vamos disponibilizar esse livro quando ele estiver pronto, tá? Eu vou avisar lá no grupo, e assim que estiver pronto nós vamos disponibilizar para você baixar gratuitamente. Então, pegue seu celular, aponte a câmera dele aí para esse QR Code, automaticamente você já vai cair no grupo da igreja e você vai ter disponível lá este material. Este grupo, meus amados, nós também utilizaremos para trazer informações, falar da agenda da igreja, de maneira, uma comunicação direta com a igreja, meus amados. Amém, meus queridos? Deu para pegar aí? Vamos deixar aí no telão, os irmãos, até o final do culto, quiser apontar o celular para aí. Esse aqui será o grupo de comunicação que nós teremos a partir de hoje com toda a igreja, e será neste grupo que nós disponibilizaremos também este material e de outras mensagens que futuramente também nós estaremos preparando com muito carinho para toda a igreja. Cada uma dessas ministrações, meus amados, como nós já falamos aqui, é resultado de muito estudo, de muita pesquisa. Cada uma dessas ministrações nós investimos cerca de 3, 4 horas de pesquisas, de estudo, de preparação, escrevendo esses sermões também, e os irmãos terão todo esse material de maneira bem didática, compilada gratuitamente aí para os irmãos serem edificados pela presença do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Meus queridos,